E aí, vamos lá? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise do roteiro histórico e teológico do Marconi Farias, e olha, é um enigma daqueles que duram meio milênio. Entre o fim dos relatos do Antigo Testamento e o comecinho do Novo Testamento, rolou um silêncio político simplesmente ensurdecedor. Foi uma época em que impérios mudaram de mãos, mas os reis prometidos sumiram do mapa e as coroas pareciam ter virado pó. A nossa exploração de hoje quer justamente desvendar o que de fato estava acontecendo nos bastidores da história durante esse impressionante hiato de 500 anos. Para organizar a nossa análise de hoje, a gente vai dividir esse mistério dos reis desaparecidos em 5 eras antigas cruciais. Olha só o nosso roteiro. 1. O mistério da linhagem. 2. A sombra do Império Persa. 3. O trono dos Asmoneus. Aí a gente passa para a parte 4, a dinastia de Herodes, e para fechar, o herdeiro esperado. Então, indo direto ao ponto, vamos abrir a seção 1, o mistério da linhagem e esse ato de 500 anos. O grande mistério que o material traz é simples na teoria, mas na prática é um baita nó na cabeça. Dá para acreditar que uma linhagem real majestosa simplesmente sumiu da visão do público? De repente, os governantes de uma nação inteira evaporaram do centro do poder. E 500 anos é tempo pra caramba, né? Dá para impérios inteiros nascerem e caírem nesse meio tempo. O contraste é super palpável. Lá no século X antes da Era Comum, o cenário era de glória absoluta com o reinado opulento de Salomão. Mas aí, no século VI, vem a queda com o exílio babilônico. E depois disso, 500 longos anos de silêncio político. Foi uma lacuna gigantesca onde o trono de Davi parecia completamente vazio, criando uma tensão enorme na sociedade. E todo esse vazio vai se esticando até chegar no primeiro século da nossa era, culminando surpreendentemente numa manjedoura humilde lá em Belém. O que nos leva à seção 2. A sombra do Império Persa, o retorno sem coroa. Seguindo a linha do tempo, o exílio acaba. O povo tem a permissão de Ciro Grande para voltar para a terra natal. Mas, olha que curioso, a monarquia não volta. A terra é reocupada, mas nada de trono. E é aqui que entra a figura super fascinante de Zorobabel. A fonte destaca que ele era considerado o selo de Deus. Historicamente e genealogicamente, o cara era o herdeiro legítimo. É ele quem lidera aquela tarefa colossal de reconstruir o templo. Só que tem um detalhe teológico fundamental aqui. O templo é erguido, lindão, mas a coroa nunca é colocada na cabeça de Zorobabel. Farias faz uma observação fortíssima sobre isso. O herdeiro verdadeiro foi colocado numa espécie de exílio político permanente, operando bem no meio da sua própria pátria. Basicamente, a sociedade passou a viver uma nomocracia. Para colocar isso num cenário moderno, seria como um país ser governado inteiramente por uma constituição, sem a figura de um presidente ocupando o cargo, sabe? A administração legal e religiosa tomou o lugar da monarquia tradicional. Foi uma mudança drástica de paradigma puxada sob a supervisão de Esdras. Então, em vez daquela figura do rei coroado unindo a galera, a governança passou para as rédeas das regras religiosas, sempre sob o olho atento do domínio persa. A coroa saiu de cena e o texto da lei assumiu o volante. E isso prepara o terreno para a nossa seção 3, o trono dos Hasmoneus, a coroa emprestada. Dando um salto para o agitado período helenista, a narrativa encontra a revolta dos macabeus contra os gregos. O que parecia ser o renascimento de uma nação livre, rapidinho se revelou uma solução política bem frágil. Existe um contraste perfeito aqui. De um lado, a gente tem o dia a dia, aquilo que o povo via no palácio. Reis exercendo o poder, sacerdotes levitas vitoriosos e grandes heróis da nação. Mas, prestando atenção no outro lado, a gente esbarra no que os textos proféticos antigos exigiam: a necessidade teológica de um rei que fosse exclusivamente da tribo de Judá e da estrita linhagem de Davi. Neus eram heróis? Com certeza, mas eles eram da tribo de Levi. Ao assumirem o trono, eles improvisaram a coroa emprestada, o que gerou um baita dilema na consciência nacional. No fundo, a nação ainda esperava o rei de Judá, enquanto a cadeira máxima estava com outra tribo. Vamos avançar para a seção 4, a dinastia de Herodes, o Edomita no trono. O cenário muda radicalmente e a brutalidade atinge outro patamar com a chegada implacável de Roma. E sob a proteção romana, quem sobe ao poder é Herodes, o Grande. O detalhe é que Herodes sabia que não tinha uma gota sequer do sangue profético. Então o que ele faz? Ele fabrica uma legitimidade na marra, em 3 passos super calculados. Passo 1. Ele tenta comprar a lealdade da galera levantando construções massivas, tipo a expansão monumental do templo. Passo 2. Num jogo puramente político, ele casa com uma princesa de Monéia para tentar se associar à linhagem sacerdotal anterior. E o passo 3.
Consumido por um medo doentio de perder o controle, ele constrói fortalezas isoladas e impenetráveis. É a prova clara de que poder usurpado só gera pânico. O material de origem é incrivelmente vivo ao descrever a mente desse rei imposto. Ele era a antítese exata de tudo o que se esperava do Messias. O poder gigante dele não vinha de nenhuma promessa espiritual. Era sustentado única e exclusivamente pela força do ferro romano. E, o que é mais bizarro, todo esse reinado coberto de ouro era silenciosamente consumido pelo terror constante das antigas genealogias. Herodes, o grande construtor, vivia num pavor profundo de que o sangue verdadeiro estivesse guardado numa vila minúscula e pobre como Nazaré. Literalmente, o palácio tremendo de medo da periferia. Chegamos então à nossa etapa final. Seção 5, o herdeiro esperado, a preservação no silêncio. Neste ponto, a análise sai das falhas políticas e foca numa visão diferente. O texto traz uma citação poética fantástica. A história não é feita apenas de impérios que se erguem, mas de promessas que se escondem. E essa é a grande tese central do Farias. A ausência chocante daquela coroa durante tantos séculos não foi de jeito nenhum o fracasso da dinastia de Davi. Na verdade, foi o oposto absoluto. Foi um movimento intencional de extrema e silenciosa preservação divina. Isso muda tudo sobre como a gente enxerga a história. O que parecia ser um vácuo de poder era, no fim das contas, preservação. O autor usa a metáfora incrível de um útero. Aquele meio milênio foi um ambiente fechado e protetor para afastar a linhagem verdadeira da corrupção tóxica dos governos e impérios da época. A coroa pública saiu dos holofotes exatamente para que o herdeiro legítimo ficasse intacto, no anonimato. E toda essa espera só chega no ápice quando o silêncio finalmente é quebrado pelas pessoas gritando Hosana ao filho de Davi, encerrando de vez aquele gigantesco hiato. Para amarrar nossa análise, fica uma última pergunta bem provocativa. O trono de Davi esteve realmente vazio durante 5 séculos? Pela lente do Marconi Farias, com certeza não. Não foi uma ausência, foi um esconderijo perfeito. Isso faz a gente refletir muito sobre as correntes invisíveis que frequentemente guiam a história de maneiras que quem está nos grandes palácios nunca vai conseguir entender. O trono sempre aguardou a hora certa. Bom, a exploração de hoje fica por aqui, mas a busca pelo conhecimento não para. Até a próxima!